boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, também pela Rádio Universal AM 810 de Santos e pelas redes sociais. Você nos acompanha por imagens do Instagram, do Facebook e ainda do nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você curtir, comentar, compartilhar a nossa transmissão e participar também pelo WhatsApp. 973350038 é o número, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, 12:01, quarta-feira, o nosso espaço aqui do programa Gente que Fala, sempre dedicado aos assuntos do comportamento, da saúde, do bem-estar. E para essa nossa conversa de hoje, para análise dos temas aqui propostos, vamos aqui aos nossos convidados. Doutora Naira Scartesini Sena, ginecologista, obstetra, ela mora em Guadalajara, no México, está falando diretamente de lá com a gente. Tudo bem, doutora Naira? Tudo ótimo, super obrigada pelo convite e bora falar um pouco sobre saúde feminina no meio da mulher, que vale a pena. Exatamente, essa é a nossa proposta, que é o seguinte: o governador de São Paulo, João Dória, deve anunciar daqui a pouquinho, na entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em quase todos os ambientes abertos. Essa decisão, de acordo com o Comitê Científico da Covid-19, se deve ao avanço da campanha vacinal e à queda das médias móveis de casos de infecção e também de mortes. Porém, pelo menos por enquanto, o governo não deve flexibilizar o uso da máscara nas escolas, nem no transporte público e nem em ambientes fechados no estado de São Paulo. Doutora Naira, antes aqui da sua análise sobre essa possível flexibilização da obrigatoriedade do uso das máscaras em locais abertos aqui em São Paulo, como é que está funcionando aí em Guadalajara, no México? Aqui no México, e a experiência de viver aqui no México me faz valorizar muito o SUS e a nossa forma de vacinação. Aqui no México, a terceira dose da vacina não está tão difundida e tão abrangente como no Brasil, que, enfim, já foi expandida para todas as faixas etárias e todos os públicos a gente foi fazendo essa evolução gradual. Então, aqui você encontra uma cobertura vacinal considerada completa no México com 2 doses e a gente não tem nenhuma discussão por aqui de flexibilização do uso das máscaras. A dificuldade do acesso à vacina aqui é porque aqui no México, para você conseguir se vacinar, você tem que agendar uma cita, que eles chamam, um horário. Então, você é comunicado pelo governo o dia e o horário correto para você ir. E isso diminui muito a adesão das pessoas. Isso tem muito a ver com a responsabilidade de cada um e o entendimento de cada um sobre o cenário da pandemia. Então, eu vejo muitas situações de pessoas conhecidas que, eu me esqueci da minha cita, ou eu tive uma reunião no meu trabalho e assim eu não pude ir. E agora, como fazer para reagendar? E no Brasil é muito diferente, né? Porque a gente tem a abertura para determinada faixa etária a partir dessa data. Se você não puder ir hoje, você pode ir amanhã, você não depende de um agendamento, você não tem um horário específico. Então, eu acho que isso diminui um pouco a adesão. Trazendo um pouco da minha análise dessa progressão no Brasil, que não é só em São Paulo, né? Já existe essa discussão em outros estados também, de formas diferentes. Eu acho que, independente da minha opinião pessoal, e é até um pouco difícil eu ter uma opinião pessoal sobre o cenário brasileiro, porque eu não estou inserida nele diariamente, eu acho que isso traz muito para cada um avaliar a sua autorresponsabilidade, que já vinha carregando dessa forma, mas era como uma obrigatoriedade, né? Então, eu preciso usar máscara. Isso faz com que cada um reflita, e esse é o grande perigo e a grande vantagem, dependendo de como cada um vai interpretar, se eu tenho condições ou não de sacar a minha máscara, de retirar a minha máscara, se eu estou com algum sintoma, mesmo que leve, e antes eu banalizava ele, ou fingia que não o tinha, e saía de máscara, ou mandava meu filho para a escola mesmo nessa condição. Então, traz muito essa responsabilidade individual. Se eu tomei ou não tomei todas as doses da vacina, e atendendo pacientes no Brasil, eu vejo que algumas pacientes, a minoria, não optaram por não tomar a terceira dose. Então, isso traz muito uma avaliação pessoal de liberdade, mas também de culpabilidade em meio à sociedade. Como que você vai impactar o outro nesse caminho? Tem que ser um caminho de sociedade muito amarrado, muito juntinho, para que a coisa dê certo e não desande. Então,
Eu acho que vendo pelo lado positivo, a gente pode pensar que cada um tem que desenvolver a sua autorresponsabilidade e precisa de um contraponto, precisa de uma conscientização, de um trabalho de conscientização das pessoas, que até agora estava meio que no caminho da obrigatoriedade. Eu sou obrigada a usar, então eu uso. Por que eu preciso usar ou não? Em qual situação eu posso optar por usar ou não, se a gente caminhar para a flexibilização? Doutora Naira, a dor de cabeça, essa queixa nas mulheres chega ao seu consultório? Como é que a sua área observa isso para entender o que é Covid, o que não é? A nossa preocupação tem que ser mais focada, e uma coisa que a pandemia me ensinou muito é setorizar as especialidades. É uma tendência da ginecologia ser a médica da mulher, claro, porque ela nos procura e a gente não vai ter um olhar só para o Papa Nicolau ou só para as mamas, mas a gente vai ter um olhar abrangente para a glicemia, para a tireoide, para o colesterol e para tantas outras coisas. Mas uma coisa que a pandemia me fez aprender pessoalmente foi a determinar o meu limite de ação. Então, 100% das minhas pacientes que foram diagnosticadas com Covid, seja ginecológicas ou obstétricas, todas elas foram encaminhadas para um acompanhamento infectológico. Porque é uma doença nova que está em andamento, como o próprio Dr. Vanderlei falou, os estudos estão em andamento o tempo todo, a gente está vendo o tempo todo. E é uma atualização muito difícil de você conseguir caminhar. Então, eu acho que essa visão especializada é muito necessária para todas as pacientes. E o que o Covid se tornou foi um pouco banalizado depois de algum tempo, associado a esse cansaço que o Dr. Vanderlei falou. Então, as pessoas achavam assim, não estou com sintomas graves, não preciso de acompanhamento, porque elas tinham uma visão muito curta do processo, né? Eu não estou com falta de ar, eu não preciso me internar, então eu não vou passar com ninguém. Mandava mensagem para a ginecologista, que a Carol deve saber e ter a mesma vida que eu, que é aquela vida de mensagem o tempo todo, né? Tô com Covid, preciso fazer alguma coisa? E eu sempre falava, precisa passar com a infectologista, porque cada organismo é diferente, a gente não sabe como que vai ser a evolução no seu. Pode ser que os sintomas estejam leves agora e não sejam tão bonzinhos mais para frente. Então, hoje em dia, a visão do Covid é muito menos a preocupação respiratória e muito mais a sequela que a doença pode trazer e todos esses sintomas descritos mais a médio prazo. Por isso, eu acompanho nos bastidores as pacientes aí. Eu sempre oriento elas para seguir o acompanhamento com o infectologista e devo dizer que a maior parte das minhas pacientes do meu consultório privado, porque eu sigo atendendo para o Brasil, apesar de morar aqui no México, a maior parte das queixas a médio prazo delas são relacionadas ao olfato e paladar. A gente segue com mais um assunto aqui. Doutora Naira, a maioria das mulheres sente cólicas menstruais em alguma fase da vida, e o principal sintoma é a dor em cólica no baixo ventre, de intensidade variável, que se irradia para as costas e membros inferiores durante a menstruação. As cólicas geralmente são causadas pelo excesso de compostos uterinos liberados durante a menstruação, mas é preciso ficar atento ou atenta, pois em muitos casos, a origem está em alterações patológicas no aparelho reprodutivo, incluindo endometriose, fibromas e até tumores. Doutora Naira, quando é preciso pesquisar os motivos dessas cólicas? Acho que vale a gente começar a te dar essa resposta, ressaltando que a maior importância, falando ainda do gancho da medicina preventiva, é que as mulheres entendam em que momento elas precisam começar a ir a ginecologista. E esse momento real é o momento da primeira menstruação. Porque a primeira menstruação carrega uma porção de dúvidas naquela menina que nunca menstruou e não sabe como que vai ser essa regularidade, o que está acontecendo com o corpo dela. Fazendo essa consulta inicial nesse momento e com um bom acolhimento e uma boa comunicação, ela vai entender que o útero é um órgão muscular, justamente para poder distender e esticar na gestação, para poder contrair durante a menstruação e expulsar o sangue que está dentro dele. Então, ela vai poder entender nesse caminho ginecológico dela o que é natural da gente encontrar e o que não é natural. Então, sentir uma contração eventual do útero que te traz um desconforto, uma certa reclusão no período da menstruação, te faz colocar aquela bolsinha de água quente ou tomar um analgésico, essa dor pode vir, eu não gosto de chamar ela de pode ser normal, mas ela pode vir, esse desconforto pode ser normal.
Agora, quando essa dor da cólica se torna limitante, essa paciente não consegue fazer as atividades diárias dela, ela não consegue ir à faculdade, ou ela precisa ir ao pronto-socorro para tomar uma medicação na veia, porque a intensidade da dor é muito grande, isso tem que acender uma interrogação de pesquisa. Daí sim a gente precisa direcionar a pesquisa com os exames investigativos para entender, será que essa paciente tem um componente suspeito de endometriose, ou será que ela tem alguma alteração na conformação uterina, como você citou, os miomas, adenomiose e tantas outras coisas, que podem mudar esse padrão menstrual ou mudar o padrão de cólica dela? E além desse ponto da gente entender o que é limitante e o que pode acontecer, e isso é uma medicina muito mais educativa, é a gente conversar com essa paciente anualmente na consulta de rotina, e entendendo quais são as dúvidas dela, quais são as inseguranças, e esclarecendo o corpo feminino para essa mulher, a gente precisa, enfim, entender o histórico dessa paciente. Muitas vezes essa paciente fala na consulta e por isso a gente precisa gastar tempo na consulta para ouvir essa paciente e entender qual que é o histórico familiar dela. Será que a mãe dela tem um diagnóstico de endometriose? Será que a tia dela tem um diagnóstico de infertilidade que pode estar associado à endometriose? Esse padrão familiar da endometriose, que é a doença mais famosa por causar cólicas limitantes, pode se repetir. Então, aí, mesmo que essa paciente não tenha queixa de cólica, a gente precisa orientá-la a reparar nesse sintoma, porque às vezes ela pode achar que é normal aquela intensidade de dor, porque ela já tem um padrão familiar assim. Em que medida essas informações, os conhecimentos necessários devem ocorrer, por exemplo, no banco escolar? Claro, o professor não é um médico, mas nas diversas disciplinas que se encontram ali, que se entrelaçam, ciências, enfim. Como é que isso pode começar com as adolescentes no banco escolar e como é que isso funciona no México? Claro que isso pode acontecer na escola. A gente tem que desmistificar os tabus que envolvem a saúde feminina, né? Aquela coisa de não falar sobre a menstruação. Ninguém pode saber que eu estou menstruada, eu nem uso esse nome, né? Eu uso outros nomes para me referir à menstruação, porque eu tenho vergonha do que acontece no corpo. Isso tem muito a ver com o caminhar do feminino hoje em dia e de todas as mulheres em trazer à tona. São coisas do nosso universo, do mesmo jeito que a gente fala do universo masculino. Então, eu acho que é muito rico a gente poder trazer um pouco desse conhecimento anatômico, que nada tem a ver com sexualidade em si, um pouco desse conhecimento anatômico para as escolas. Aqui no México, a gente tem uma diferença cultural, ainda que eu vejo pela minha experiência pessoal, um conceito um pouco mais machista do que a gente encontra no Brasil. Quando a gente está inserido só na sociedade brasileira, a gente costuma criticar muito ela. Mas quando você é exposto a outras, você começa a ver o que de fato é criticável e o que é louvável em comparação a essa nova. Então, eu não imagino aqui a gente discutir sobre incutir informações de saúde na educação das crianças. Mas também estou te dando uma informação muito rasa, porque eu tenho um filhinho de 3 anos que vai à escola aqui, então eu estou vendo essa convivência e essas pequenas análises no convívio social que eu vejo da participação do homem e da mulher na sociedade. E discutir sobre saúde feminina na escola tem muito a ver com o nosso conceito feminista ou machista e com como a gente enxerga a mulher na sociedade. Então, a minha impressão é de que aqui no México estamos um pouquinho atrás do Brasil nessa evolução de discutir a posição da mulher e assim trazer todos os temas que vêm acerca dela. E a pergunta aqui da Carla Sescato para a doutora Naira, bem rapidinho, doutora, a gente está em cima do tempo aqui. Ela diz: temos visto nos últimos meses uma grande discussão sobre a distribuição de absorventes para adolescentes. De que modo esse tipo de programa impacta a sociedade? Claro, a gente chama isso de pobreza menstrual. A gente nunca pensou nessas pessoas que moram na rua e como que elas lidam com a menstruação. E muitas vezes elas usam miolo de pão, papel amassado, jornal, saquinho plástico, para conter a menstruação. Então, é muito importante esse tema, vale essa discussão, essa conscientização. 5 segundos, doutora Naira, seus canais, sua despedida. @DRA Naira, de doutora Naira, meu nome é com I de ilha, no Instagram, e dranaira.com.br no site. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala, de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Agradecimento a todos pela participação.